Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós estamos aqui mais uma vez para poder fazer a nossa reflexão desses 40 dias com propósito nessa quaresma de 2025. A palavra que vai ser partilhada hoje está no Evangelho de João, no capítulo 5, nos versículos de 31 ao 47. E a palavra vai nos dizer assim: Se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quiseste alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para executar, estas mesmas obras que faço, testemunham a meu respeito, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. E não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus, ela entra num contexto onde Jesus ele está falando com o povo judeu, que era o povo escolhido naquela época, para o qual Jesus foi enviado para falar da salvação, para falar do plano que Deus tinha para aquele povo que foi escolhido por Deus. É claro que, se nós formos pegar o contexto de todos os evangelhos que nós estamos partilhando nesta semana, nós vamos entender que Jesus ele está sendo afrontado pelos fariseus, pelos doutores da lei, a respeito de tudo aquilo que ele começou a fazer, na sua vida pública, a partir do momento em que ele começou a manifestar o poder de Deus através dele para aquilo que ele foi realmente enviado. E Jesus ele vai mais uma vez, de uma forma convincente, tentando mostrar para aquele povo que realmente foi Deus Pai que o enviou, e ele começa então a tentar convencer aquele povo de que ele veio para que a vontade de Deus fosse feita na vida daquelas pessoas, que naquele momento, naquele contexto, era o povo judeu. E é claro que depois a salvação ela tomou uma amplitude maior e que chegou até nós. Nós também hoje nós fazemos parte desse povo escolhido e separado por Deus. E Jesus então começa a dar esse testemunho de que o Pai o enviou, mas ele falava para aquelas pessoas, e muitas das vezes, na maioria das vezes, e quando se tratava dos fariseus e dos doutores da lei, que eram os que perseguiam, eram os que faziam o contrário, eles tentavam calar Jesus de todas as formas, a palavra não chegava no coração daqueles homens. A palavra não tinha efeito no coração daquelas pessoas. E aí Jesus então começa a dizer que o testemunho que ele dá não é dele mesmo, mas é o testemunho daquele que o enviou, que era o Pai.
Mais uma vez, Jesus afronta, né, aqueles homens, aqueles doutores da lei, dizendo e chamando Deus de Pai. Mas a palavra não penetrava no coração daquelas pessoas. Eles estavam endurecidos, surdos, cegos, com o coração fechado àquilo que Deus tinha para cada um deles. E hoje eu quero trazer como o ponto principal, né, o centro desse evangelho de hoje, eu quero trazer, né, para nós hoje, para o nosso contexto, para aquilo que nós vivemos, porque, como eu disse, nós hoje, a salvação ela se estendeu e ela chegou até nós. E nós hoje, nós podemos nos colocar como aquele povo que era escolhido. É claro, nós não somos judeus. Jesus, nesse contexto da palavra, Jesus está falando para os judeus. Foi direto ao ponto, né, quando falou na relação do testemunho, que foi o Pai que o enviou para aquele povo. Mas como a salvação ela se alargou e ela se estendeu e ela tomou outras proporções e ela chegou até nós, hoje nós nos colocamos no lugar desse povo escolhido. E da mesma forma em que nós nos colocamos no lugar desse povo escolhido, nós precisamos entender e fazer uma análise da nossa vida, olhar para dentro de nós, principalmente nesse tempo propício que a igreja nos oferece, que é esse tempo quaresmal, e nos colocando no lugar do povo escolhido, também muitos de nós também estamos com o coração fechado, com o coração endurecido, cego e surdo para a palavra de Deus. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós viramos as costas para aquilo que Deus tem pedido para nós? Quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que é vontade de Deus na nossa vida? E desse jeito nós nos afastamos do Senhor e nós caímos na perdição, nós caímos no desejo, né, da carne, do mundo, e fazemos coisas que não agradam o coração de Deus. E por isso nós nos tornamos endurecidos e a palavra, quando ela vem ao nosso encontro, ela não consegue penetrar o nosso coração, porque ela não consegue entrar pelos nossos ouvidos e não consegue entrar pelos nossos olhos e não entra no nosso entendimento. E nós estamos arriscados a perder a nossa salvação, a perder a nossa vida, porque nós estamos cegos, nós estamos mudos, nós estamos surdos, o nosso coração está endurecido. Nós estamos como aquele povo judeu que viram as maravilhas, presenciaram as maravilhas que o Pai fazia através do Filho, que o Senhor Deus fazia através de Jesus, os milagres e tantos outros sinais, mas mesmo assim não acreditavam. E hoje o Senhor ele faz um alerta para nós, que nós precisamos, de alguma forma, através da nossa intimidade com Deus, através da nossa oração, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos acolher a palavra de Deus. Então que no dia de hoje o Senhor possa tocar o nosso coração e nós possamos dar valor ao testemunho de Jesus, dar valor àquilo que o Senhor tem feito, àquilo que o Senhor fez e àquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e na nossa história. Se você é, e se você se sente, e se você se coloca e faz parte desse povo que Deus escolheu para que possa ter a salvação como herança, que você possa abrir o seu coração então para que a palavra de Deus hoje possa gerar frutos em você. Que a graça e o amor e a misericórdia de Deus possa cair sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus possa vir até nós e nos convencer de que nós precisamos da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que dá testemunho, é a palavra de Deus que gera vida em nós. Então que a graça e a força do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós no dia de hoje. Deus abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, que o seu dia seja santo, que você possa entrar na intimidade com Deus, com o joelho no chão e com fogo na sua alma. Até a próxima. Nós estivemos reunidos e continuaremos unidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.